Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam bem-vindos e juntos vamos nos prostrar, vamos buscar da presença do Senhor, formando essa corrente de oração, vencendo a barreira da distância, cada um na segurança, no conforto do seu lar, mas juntos na presença do Pai, em unidade, clamando, orando, buscando a Ele. Que bom, por isso que nós louvamos a Deus, porque Ele nos permite essa ferramenta que nos aproxima, que faz com que a gente possa vencer barreiras da distância. Claro que isso não substitui o estar juntos, né? O celebrar juntos, por isso que dominicalmente estamos reunidos como igreja, em nosso templo, em nossa casa, mas se fosse só ali, nós não alcançaríamos pessoas que nós alcançamos através dessa ferramenta. E claro, nós sempre sugerimos que essas pessoas, assim que possível, ou formem um grupo de oração, uma pequena célula da Igreja de Cristo, ou se juntem a igrejas que existem aí na sua cidade, porque sozinhos, isolados, nós somos tão frágeis. Precisamos ser igreja. Jesus nos envia e nos desafia a sermos igreja. Então, onde estivermos, sejamos igreja. Quando estamos aqui em São Gabriel, é claro, Santa Semente é a sua família. Quando você está em outra cidade, você que nos acompanha de outra cidade, podemos abrir inclusive um grupo de oração aí, uma célula, quer dizer, começar um trabalho aí, claro, com certeza, mas procure ter uma família de fé. A família nos dá identidade, nos aproxima, isso nos faz bem. A gente sempre incentiva. Alguns sabem aí que eu já tenho insistido com eles, sabem como eu procedo, porque eu sei o quanto me faz bem ser igreja, fazer parte de uma igreja, o quanto isso me impacta. Inclusive, tanto na questão de ter com quem conviver, com quem estar, mas também na questão profissional. A igreja me indica trabalho, me indica clientes, né? Então isso também, a rede de contatos aumenta, possibilita que a gente chegue a mais pessoas. Enfim, N benefícios que eu poderia estar citando aqui, da importância de ser parte de uma família de fé. Ela não é perfeita. É claro, não existe uma família perfeita. Só quando nós estivermos lá no céu, mas nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, isolados. Boa noite, família. Dona Vânia, Írio, família, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Gislaine, seu Noel, Maria Alice e também Mateu, meu afilhado. Jesus abençoe essa família lá em Lagoa Vermelha. Seu Nilvo, lá em Vale do Sol. Jesus abençoe toda a família. Seu Ernesto, Dona Celina, Luiz Felipe, Jesus abençoe esse lar. Dona Diva Vinhas, Jesus abençoe seu lar. Bom estarmos na presença do Pai. Dona Diva nos sugere um texto aqui. Hoje eu vi, de vez em quando eu não vejo todos os comentários, não sei porquê. Eles não aparecem aqui para mim. Muitas vezes acontece isso. Mas hoje eu vi os comentários a sugestão de texto bíblico, né, que a vó Diva nos faz. O relato de um milagre, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé
vos seja feito. O poder de nós crermos no poder de Deus. Literalmente isso. O poder de nós crermos no poder, no amor de Deus agindo em nosso favor. Deus é poderoso. Deus cura. Deus restaura. Deus vivifica. Restaura casamentos. Cura de toda e qualquer doença que possa existir. Já vi pessoas serem curadas de câncer. Sim, Ele cura, Ele opera milagres. Mas há um segredo. Precisamos pedir e pedir com fé, em nada duvidando. Tiago nos fala a esse respeito, né? Tiago, o irmão do Senhor, quando escreve a sua carta, ele faz uma advertência que é muito preciosa ser lembrada aqui, neste momento. É preciso crer. Essa é a chave, digamos assim. Crer para que as bênçãos do Senhor. Crer é como eu estivesse tomando posse de algo. Vamos pegar aqui esse pequena tacinha aqui. Já usei em celebrações de ceia nas casas, né? Eu tomo posse, eu pego na mão. Mesmo que alguém estivesse, quando alguém está me dando, está na minha frente. Eu posso não aceitar esse presente. Então Deus pode estar ali, juntinho de nós, pronto a derramar infinitas bênçãos, restaurar família, restaurar a saúde, restaurar as finanças, enfim, pensa em alguma coisa que pode estar te trazendo preocupação, dor, sofrimento. Deus pode restaurar tudo isso. Mas você precisa tomar posse. Isso quer dizer crer. Crer que Ele é todo-poderoso e opera maravilhas. Tiago capítulo 1, verso 5 nos diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos homens dá liberalmente, e sem exceção, e lhe será concedido. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Peça com fé. Como esses dois cegos clamaram, buscaram, pensa no esforço deles, seguindo somente a voz, porque eles não estavam vendo, com a habilidade que Deus lhes concedeu, porque Deus concede habilidades. Eles seguiram a voz do Senhor e o seguiram até sua casa. E Jesus os desafiou: vocês creem mesmo que eu possa operar isso sobre as suas vidas? Lembra quando ele estava na sua cidade, na sua cidade natal, onde ele se criou? Houve poucos milagres ali pela incredulidade, pela falta de fé das pessoas. Então, os poucos milagres, ou o fato de não estarmos vendo muitos milagres acontecendo, é sinal de que há muita incredulidade, falta de fé. Então busque, clame. Clame ao próprio... Um dos discípulos chegou ao Senhor: aumenta-nos a fé. Clame como esse discípulo. Ore. Jejue. Leia a Bíblia. São exercícios espirituais. Como o atleta, para que ele fique com seus músculos bem definidos, ele precisa se exercitar, ser disciplinado na alimentação. O que você tem se alimentado espiritualmente? O que você tem assistido? O que você tem acessado? Que tipo de filmes? Que tipo de... Até telejornais hoje em dia, ou noticiários. Tem alguns que você tem que passar longe, né?
Redes sociais. Quem você está seguindo nas redes sociais? Porque nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E alimento saudável. Assim como o atleta, ele precisa comer alimento saudável, se exercitar, ser disciplinado, para que fique com seus músculos definidos e assim alcance os objetivos no esporte que ele praticar. Nós espiritualmente precisamos ser disciplinados, nos alimentar saudavelmente na questão espiritual, e a nossa fé ficará forte, imbatível. Amém? Quem está chegando aí? Dona Gessira, seu Altamir, família, Jesus abençoe este lar. Maria Luísa, família, Jesus abençoe seu lar. Dona Iderlei, boa noite, Jesus abençoe seu lar. Quem for chegando aí, mande a sua saudação. Lembrete aqui, você também pode colocar aí suas intenções de oração. A gente anota aqui, já temos pedidos aqui que o pessoal mandou via WhatsApp, mas você pode mandar aqui pelos comentários também seu pedido de oração, para que na conclusão dessa live nós possamos estar orando por essas intenções. Mas antes de nós entrarmos na palavra, nos avisos, vamos consagrar este tempo ao Senhor através da oração. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa preciosa oportunidade que nos concedes de nos achegarmos a Ti, para Te agradecer, para cultuar a Ti, para render graças, para fazer pedidos, para pedir perdão. Sim, obrigado por nos permitires se achegar a Ti. Nós somos pecadores e não merecemos isso. Não poderíamos ousar se achegar à Tua presença. Como disse o profeta Isaías, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, faço parte de um povo de lábios impuros. O que será de mim? Eu estou na Tua presença, estou na presença do Santíssimo. Como ousaríamos nos aproximar de Ti somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, esperando que do Teu altar venha a brasa viva para nos limpar, nos purificar e nos permitir acesso a Ti, acesso ao trono da graça, ao trono das bênçãos. Por isso que aqui, clamando pela Tua misericórdia, colocamos nossas orações, nossas intenções, consagramos esse tempo que aqui teremos. Nós queremos mais da Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra. Por isso, fala, Paizinho, nos alimenta espiritualmente. Nós precisamos mais de Ti. Reconhecemos que precisamos mais de Ti, sim. Cuide de nós, Paizinho, e nos abençoe. Que seja um tempo de bênção na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Dona Nelly, também conectada com a gente. Jesus abençoe seu Odir. Abençoe esta família. Avisos. Agora sim, consagramos esse tempo ao Senhor. Domingo tem galeto. Você já reservou o seu? Então reserve logo, garanta o seu. Você pode se somar de diferentes formas, orando. Oração é essencial, por mais que seja uma promoção visando arrecadar recursos para o nosso sustento. É uma atividade que a igreja promove, sempre no entorno da sua missão principal: levar o Evangelho, anunciar a palavra de vida, falar de Jesus. Então, embora que não seja diretamente fazendo isso, mas a promoção gira no entorno disso, sempre no entorno disso. Então, tudo que a gente faz ali como igreja, seja promoções, seja eventos, é para a honra e glória do Senhor, de acordo com a sua porção. Teve um mês de janeiro, alguns anos atrás, nós não conseguimos. As vendas foram muito poucas, nós não tínhamos doações. Sei que as vendas foram muito pequenas e a gente cancelamos a promoção.
E aí veio a preocupação, com que dinheiro nós vamos pagar o aluguel? Pois então, o Senhor proveu. No culto daquele domingo, que deveria de ser o Galeto, uma pessoa que estava entre nós, ele não sabia desse problema, ela trouxe o seu dízimo, ela não congregava com a gente, ela não fazia parte da nossa igreja, mas naquele momento, naquele domingo, ela estava ali com a gente, e ela resolveu deixar o dízimo dela ali. Pois então, foi o dinheiro, foi o valor que a gente precisava para o aluguel. A provisão de Deus é fantástica. Então, oração, orem por nosso evento, por nosso Galeto. Doações já estão vindo, glória a Deus por isso. Doações preciosas nós já recebemos. Então, diferentes formas de você contribuir. Orando, doando, reservando o seu, sim. Reserve, é importante reservar. Muitas vezes você chega lá no domingo, na hora do culto, e nós não temos mais porções. Muitas vezes isso acontece, então reserve com antecedência. Um outro detalhe, você pode se voluntariar, trabalhar no dia do Galeto. Mulheres na salada, nós temos as titulares e aquelas que se chegarem se somam junto. Ambiente de igreja, de aprendizado, de crescimento, de convívio, né? Homens no assado, também temos o nosso titular, e aí o pessoal que puder se somar é sempre bênção. Certo, queridos? Então, Galeto domingo, divulgue entre seus contatos, faça propaganda. Quanto mais nós vendermos, melhor. Combinado? E claro, marquem na sua agenda. Veja só, nesse domingo nós temos Galeto. É dia 8. E no outro final de semana, no seguinte, aí nós temos um dia muito especial. Nós vamos estar iniciando no sábado, dia 14, nosso retiro, nosso acampamento de carnaval, na Associação dos Servidores Públicos de São Gabriel. O lugar é lindíssimo, junto à natureza, afastado da bagunça da cidade. Sim, um tempo precioso para estarmos em família, na presença do Pai. Então, dia 14, 15, 16 e 17 é o feriadão de carnaval. Eu sei que alguns trabalham, mas você trabalha, vai lá nos cultos. Sábado nós iniciamos às 19 horas, às 20 horas com o culto de abertura. Sábado, dia 14. Dia 15, domingo, 9 horas da manhã, culto com Santa Ceia. E às 20 horas, outro culto. Segunda-feira, dia 16, mesma coisa. 9 horas da manhã, culto. E às 20 horas, outro culto. E dia 17, que é terça-feira, nós concluímos com o culto às 9 horas. Então você não pode ir no culto da manhã, por exemplo, segunda-feira, quem sabe você trabalha, você pode ir no da noite, às 20 horas. Você pode passar o dia todo lá com a gente. Você não tem compromisso de trabalho, alguma coisa assim, venha passar o dia todo lá com a gente. Refeições terá lá. Você também mais próximo, a gente vai estar divulgando a lista aí de doações para que você possa contribuir. Faça a sua inscrição, entre em contato com a Thalissa, garanta o seu lugar. A gente precisa de recursos, é claro. Nós vamos passar 4 dias com comida, a gente paga aluguel por aquele espaço, né? Nós já temos doações, já recebemos doações, mas precisamos, porque é um investimento que a gente faz no nosso crescimento espiritual. É nós investindo em nós mesmos. A gente investe em tanta coisa, num carro, em equipamentos para o nosso trabalho. A gente investe em esporte, em futebol, quem sabe, em CTG, quem sabe. O que aí você tem gasto o teu dinheiro? Pois então, a proposta aqui desse retiro, acampamento de carnaval, é que você invista em você. Então você de perto, de longe, está convidado a estar conosco em mais este acampamento de carnaval. Já é tradição, prepara a sua barraca e venha para São Gabriel
porque teremos um tempo precioso na presença do Pai. Ore por esse pregador, em cada ministração que terá lá. Ore pelo pessoal que vai estar fazendo o alimento, que vai estar organizando cada detalhe. Se voluntarie para trabalhar, para fazer comida, para fazer limpeza. E esteja lá, é claro, esteja lá. Amém? Vamos para a palavra? Tempo de frutificar. Esse ano nós somos chamados de 2026, o ano profético de frutificar. O Senhor nos criou, sua imagem e semelhança. O Senhor nos resgatou na pessoa de Jesus Cristo, nos capacitando para boas obras. Somos feitura de Deus para fazer boas obras. Ele, o Pai, nos chama para sermos seus imitadores. E aquele que é um filho fiel, ele deseja deixar frutos, produzir a 100 por 1. Não é aquela vida, eu vou vivendo, deixa a vida me levar. Isso é coisa do mundo. Quem é de Jesus, ele sabe que foi criado com um propósito. Tem um pai, tem uma identidade, é um filho, uma filha de Deus. E Deus espera. Deus já nos habilitou com qualificação necessária para que produzamos frutos de acordo com a capacidade que cada um tem. A um ele pode ter dado 1 talento, ao outro ele pode ter dado 5, ao outro ele pode ter dado 3, de acordo com aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. A gente possa produzir, derramar frutos no nosso entorno e ser bênção, ser aqueles que testemunham, que falam em nome do Senhor. Porque essa coisa de igreja, queridos, o mundo todo, enfim, não é sobre mim como pastor, não é sobre um bispo, não é sobre uma pessoa qualquer. Não, é sobre Jesus Cristo. Tudo gira em torno dele. Por isso que o mundo se dividiu, a história se dividiu em antes e depois de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 4 ao 8, e depois a gente conclui com 16. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, de 4 a 8, depois versículo 16. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês deem muito fruto. E assim serão meus discípulos. O versículo 16 agora. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor, aqui nós damos graças. Observe que o foco central desse texto é frutos, é produzir frutos. Jesus fala da videira, que tem objetivo central. É claro que eu tenho a minha videira, a minha parreira aqui no pátio. Ela também tem o objetivo de fazer sombra para a gente. Mas o seu objetivo central e principal, senão eu plantaria qualquer outra árvore para sombra.
Então, seu objetivo central, por isso que eu cuido dela, por isso que eu zelo por ela, é produzir frutos. E ela se gastou. Esse ano, ela produziu muito, muito fruto. Mas esse fruto não é por acaso, né? Ela estava... Cada ramo, né? Estava conectadíssimo ao caule central. Ela foi irrigada, ela foi adubada, ela foi cuidada, foi protegida de pragas, de insetos, sim. Então, quando a gente fala de nós, como igreja, o pai o agricultor é aquele que zela, aquele que cuida, aquele que faz com que a gente tenha força suficiente para lutar contra todas as ciladas do inimigo, que poderiam ser as pragas que vêm contra nós, que tentam nos derrubar. Ele está ali, zelando, cuidando. A diferença da videira é que nós temos a capacidade de virar as costas para o Senhor e não aceitar o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Eu tenho enfatizado esse detalhe. Para que a minha videira produzisse como ela produziu, ela precisou ser cuidada. Ela não tinha como fugir do meu cuidado. Agora nós temos como virar as costas para Deus. Nós temos livre arbítrio. Então, que nossa decisão diária seja estar sob o cuidado do Pai, porque assim nós produziremos muito, muito, muito fruto. Por isso que a palavra que aparece e se repete muitas vezes nesse texto é permanecer. Permaneçam em mim, permanecerei em vocês. É necessário permanecer a videira. Permaneçam em mim, permaneçam em mim. Ele insiste nesse termo, permanecer. A importância de permanecermos no Senhor, enraizados, grudadinhos, comunhão íntima. Nós devemos desejar a cada manhã mais e mais de Deus sobre nossas vidas. Mais e mais estar na presença de Deus. Não quer dizer que tu não vai para o teu trabalho, não quer dizer que tu não vai para os teus afazeres, tu vai ficar só ali de joelhos orando, não. Mas é onde você estiver, estar na presença de Deus. Seja trabalhando, seja dormindo, seja comendo. Tudo para a glória de Deus, glorificando sempre a Deus. Permanecendo firmes nele. E tem um termo aqui que é interessante. Vocês não me escolheram. Eu vos escolhi para irem darem frutos. Muitas vezes a gente acha, e hoje no devocional eu lembrei isso, que quando a gente faz aquele apelo, que é necessário aceitar Jesus, a gente acha que a gente está fazendo um favor para Deus. Poxa, eu vou aceitar esse Jesus, né? Fazer esse favor para ele. Mas na verdade, ele continua sendo Deus. A gente aceitando ele ou não aceitando como Senhor. Mas a vida daqueles que o aceitam muda completamente. Uma das ênfases do devocional deste mês é nos lembrar a nossa identidade. Aqueles que o acolheram, aqueles que o aceitaram, aqueles que declararam a ele como Senhor, receberam o poder de serem filhos de Deus. Isso é identidade. Isso nos garante herança, nos garante um futuro. Uau! Você é um filho de Deus. Não se esqueça disso. Antes de seguirmos, Mari, Fábio, Pietro, Jesus abençoe essa família. Seu Samuel também conectado com a gente, família. Jesus abençoe. Minha afilhada também conectadíssima conosco. Tenho 2 afilhados aí conectados. Mateu e também Olívia. Que legal. Preciosidades, bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Para que nosso fruto permaneça, é preciso que aprendamos algo a mais aqui. Frutificar é refletir Cristo. Veja o que o texto diz. Veja o que o texto diz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Isso é um desafio. Permanecer em Cristo
se tornar literalmente um imitador de Cristo. Para que tenhamos o cheirinho de Cristo. Para que as pessoas se aproximem de nós e sintam o próprio Deus ali. Você já pensou o quão grande é esse desafio? Tem pessoas de quem a gente se aproxima que passam insegurança, né? Algumas medo, algumas desinteresse. Mas como é bom estar junto de pessoas que amam Jesus, que servem a Jesus. Nessa terça-feira, ontem, eu tirei uma folga na parte da manhã, reservei a manhã da terça-feira para estar junto de um amigo precioso, pastor Antônio, da Igreja Espaço Esperança, que é um amigo que o Senhor me concedeu aqui na cidade. Nós temos algumas diferenças como no jeito de ser igrejas, mas nós não entramos nessa questão, não brigamos por causa de doutrina. Nós sentamos juntos, compartilhamos a vida, oramos juntos, como isso nos faz bem. Como é bom estar perto de pessoas que servem a Jesus, que dão a vida por Jesus. E aí que está o desafio aqui nos proposto, frutificar é refletir a Cristo. Só reflete Cristo quem aprende Cristo. Pega para si os valores, o caráter de Cristo. É mais do que entender uma aula, é mais do que captar a essência. Jesus não foi um mero mestre, ele é um modelo, é o protótipo da criação. Se Adão, aquele que veio para ser o modelo, o protótipo da criação, falhou, sim, porque ele desobedeceu, veio Cristo. E Cristo não falhou. Cristo não caiu nas armadilhas ou nas ciladas do inimigo. Ele permaneceu fiel até a morte e morte de cruz. Então, ele é nosso modelo como humanidade. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 17 enfatiza essa realidade. Se pela transgressão de um só a morte reinou, lá Adão, a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Adão era para ser o modelo, ele falhou. Nós, quando nascemos, nós somos filhos de Adão. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando declaramos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. E, portanto, nós seguimos os passos de nosso Mestre. Nós devemos imitá-lo. Nosso esforço é o nosso herói, é o nosso modelo. É nele que deve estar alicerçada, sobre ele deve estar alicerçada toda a nossa vida. Então, para que o nosso fruto permaneça, gere vida na vida das pessoas, nós devemos refletir o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. Isso é desafiador, mas é possível porque o próprio Senhor nos chama a sermos santos, como Ele é santo. Segundo lugar, frutificar é multiplicar discípulos. Pois então, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serem meus discípulos. Um dia, alguém veio nessa cidade. Não foi nem um pouco bem acolhido aqui. Este homem era chamado Júlio Coelho. Ele veio para plantar aqui uma igreja anglicana. Ele sofreu muita oposição, mas ele venceu uma por uma. Ele podia estar numa paróquia estabelecida, já organizada, mas Deus o chamou para plantar uma igreja. E plantar uma igreja não é nada fácil. Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele plantou uma semente. Ele deixou um legado.
Quando nós vivemos nosso recomeço em 2016, a primeira pessoa que eu sempre me lembrei e que marca meu ministério aqui nessa cidade é esse homem, Júlio Coelho. Um dia ele começou do nada, sem apoio de ninguém. Aquela igreja que ele estava fundando era chamada de seita. Mas ele venceu essa barreira, ele venceu esse desafio. E um dia eu servi. Um dia eu segui seus passos. Um dia eu comecei a fazer parte dessa igreja que ele plantou lá há anos atrás. Nós somos herdeiros desse legado que alguém deixou. Nossos pais na fé, quando a gente se lembra dessa caminhada de 10 anos, 9 anos e pouco, né? Quase 10, da Anglicana Santa Semente. Seu Nico e Dona Iracema, quem nos acolheu praticamente dentro da sua casa. Eles deixaram um legado. E se eles não nos acolhessem? Nós não tínhamos condições para pagar um aluguel. Mas eles foram ferramentas de Deus, instrumentos de Deus sobre nossa vida. Eles deixaram um legado. Seu Nico vibrava, se alegrava comigo quando entrava, quando o culto estava cheio de gente. Quando tinha bastante gente na igreja, ele glorificava Deus por isso. Ninguém viu isso, mas eu vi. Aquele homem, seu Nico, quem o conheceu sabe como ele era, se alegrando comigo, porque a igreja estava cheia de gente. E esse é o nosso propósito. Ver e se alegrar no Senhor quando mais e mais pessoas se achegam ao Senhor. Ele, o Pai, é glorificado quando nós geramos frutos. E um dos nossos desafios essenciais da igreja é fazer discípulos. Ah, mas eu conheço tão pouco a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia. O que você sabe? A Bíblia nos chama para sermos testemunhas. A testemunha, ela fala daquilo que conhece, daquilo que ela já viveu. Ela não fala do que não viveu, do que não viu. Então, aquilo que você conhece, aquilo que a minha mãe fez comigo, aquilo que ela sabia de Deus, ela transmitiu para mim. Ela falou da importância de orarmos, conversarmos com Deus. Ela não me leu a Bíblia, não leu a Bíblia diante de mim. Ela não destacou versículos bíblicos. Não, ela falou que no medo, na dor, nós podemos orar, conversar com o Pai, porque Ele cuida. Eu entendi isso dela. Foi minha primeira discipuladora, minha mãe. Esse é o nosso desafio. E aí temos algumas atividades aí pela frente. Além de você convidar para o culto todos os domingos, você pode fazer um encontro na sua casa. Marivone está conectada aí. Na casa da Marivone teve uma galera. Dona Diva, seguido, gosta de reunir o pessoal aí na sua casa também. Convidando gente. Dona Diolina já reuniu mais de 15 pessoas, a maioria delas estranhas. Esse é o nosso desafio. Abrir nossa casa, convidar gente estranha, para que conheçam a Jesus e entreguem sua vida a Jesus. Porque fazer discípulos é um dos princípios fundamentais da igreja. Esse é o meu, esse é o seu desafio. Então, fruto que permanece vem daqueles que refletem o caráter de Cristo, mas também fruto que permanece multiplica discípulos, chama outros para perto de Jesus e, claro, por fim, frutificar é gerar legado, sim. Capítulo 15 do Evangelho de João, então o texto que nós lemos, o versículo 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A palavra permanecer, aqui no original grego, ela sugere algo que resiste ao tempo, ao desgaste, às crises. Quantas crises a igreja já enfrentou? Enfrentou muitas. 9, 10 anos atrás,
nós enfrentávamos uma dessas crises aqui em São Gabriel. Ou você segue o Evangelho, ou você segue a liderança. E naquele momento, a gente optou pela palavra de Deus. Houve um racha, sim. E houve um recomeço. De repente, nós ficamos sem um templo, sem uma casa para nos reunir. E Deus foi provendo. Deus foi nos cuidando. Deus foi trazendo outros para se chegarem a nós. Porque nós tínhamos um legado. Sabe Júlio Coelho? Aquele que veio aqui e enfrentou todos os desafios possíveis. Todos os desafios que se levantaram aqui para pregar fielmente o Evangelho, para plantar aqui uma igreja evangélica, anglicana, bíblica. Sim, nós tínhamos um legado que alguém deixou. E aqueles que nos antecederam? Pais na fé. E se eles soubessem, alguém disse, não posso sair dessa igreja porque é a igreja do meu pai. Se meu pai, que também era anglicano, episcopal anglicano, se meu pai soubesse no que se transformou a igreja, que ele também fez parte, ele não pensaria duas vezes em tomar a mesma atitude que nós tomamos. Quem sabe não pela convicção espiritual ou bíblica, mas com certeza não aceitaria. E isso nos orientou. Esses pais na fé nos deixaram um legado. Um legado tem a ver com continuidade, fruto que permanece, como disse Jesus. Legado. Aí que está o detalhe. Muita gente deixa legado de medo, de desistência. Mas nós temos, aqui lembramos algumas figuras como Júlio Coelho. Como o seu Nico e Dona Iracema aceitaram aquele desafio naquele contexto. Pessoas já de bastante idade, mas elas entenderam que era necessário permanecer fiéis ao Evangelho. Então, queridos, o legado de quem desiste é o silêncio. O legado de quem permanece é fruto. O fruto que você está gerando vai alimentar gerações que você nem conhecerá. Por isso que a gente trabalha uma promoção tipo Galeto, para gerar aquele ambiente confortável, para que nossos compromissos se mantenham em dia, dando um bom testemunho assim de contas pagas em dia, né? Coisas que aqueles que virão depois da gente serão impactadas. Enfim, o fruto que você está gerando vai alimentar gerações que você nem conhece. Assim como Júlio Coelho não nos conheceu, nós não conhecemos ele, mas o legado que ele deixou impactou a gente. Não deixe o quase atrapalhar o que Deus colocou em você, pois quando ele começa uma obra é fiel para completá-la. Concluindo aqui, se o legado dependesse apenas do nosso plantio e da nossa força, a desistência seria inevitável. O apóstolo Paulo, ele afirma que a continuidade da obra, o fruto, é garantida por Deus. Sim, Deus é conosco. Deus nos cria, nos redime, nos restaura, nos traz de volta a vida na pessoa de Jesus e nos envia para produzirmos frutos. Por isso que a gente diz, essa igreja não é do reverendo Antônio, não é de um grupo de pessoas, é a igreja do Senhor. E ele faz essa obra avançar para a sua honra e glória. Nós fizemos a nossa parte, aquilo que ele confia a gente. E que bom que ele nos confia missões, responsabilidades, e ele opera a obra em plenitude. Você é chamado a gerar frutos de bênção na realidade que você está hoje. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 sobre sua vida, sobre teu coração. Quem pegou a mensagem pela metade, ela vai ficar gravada aí nesta página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Igreja Santa Semente. Procure lá no YouTube, Igreja Santa Semente, se inscreva lá, siga a gente. Você tem acesso a todas essas lives que estão lá disponíveis na sua íntegra. Dona Cleci Figueiró
Jesus abençoe seu lar. Bom tê-la conectada com a gente. Vamos orar, queridos? Vamos nos prostrar na presença de Deus? Essa semana me deparei com pessoas enlutadas, pedindo por conforto. Essa semana veio até nós a informação de um irmão precioso que, em função de trabalho, teve que se mudou de cidade, e aí gera aquela dor no coração da família, né? Na gente também como igreja. Tem uma outra família que a gente visitou na nossa volta das férias em Santa Maria, uma família preciosa pra gente aqui da Santa Semente, Serginho e família, que estão lá se organizando ainda na cidade de Santa Maria. Enfim, tantos motivos. Uns nos alegram, outros literalmente nos empurram à presença de Deus. Então, tendo essas motivações, as motivações que cada um traz consigo, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença. Somos tão pequeninos, somos tão frágeis, mas estar na Tua presença, saber que Tu nos acolhes diante de Ti, é uma honra. Isso nos alegra, isso nos motiva. Saber que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, das estrelas, dos sóis, de todas as coisas, Ele nos permite se achegar a Ele. Ele é o Deus conosco, que está juntinho de nós, pronto a nos socorrer, pronto a nos abençoar, pronto a operar o Seu milagre sobre nós. Pai, nós Te louvamos por quem Tu és e por tudo que tens feito sobre nossas vidas. Sim, porque cada amanhecer é dádiva, é graça que está sendo derramada sobre nossas vidas, com a oportunidade de recomeçar, com a oportunidade de fazer de novo, com a oportunidade de se render a Ti. Por isso, Paizinho, nós glorificamos o Teu santo nome, colocando cada família que está conectada sob o Teu cuidado e bênção, cada família que é alcançada através dessa live sob o Teu cuidado. Tu conheces o coração de cada um, sabes o quanto precisam de Ti, o quanto precisam do Teu toque curador e restaurador. Venha com Teu poder, abençoa, cuida, derrama das Tuas bênçãos. Cada família que se conecta conosco, cuida, Senhor, dessas famílias preciosas, queridos nossos, como o Serginho e a família que estão em Santa Maria. Cuida deles, cada detalhe, direciona, protege, inspira. Ítalo, nosso precioso líder, que está agora assumindo um novo desafio, seus pais, esposos. Cuida, Senhor, dessa família, são Teus. Cada um de nós entregamos e nos colocamos nas Tuas mãos, como famílias, precisamos de Ti. Cuida de nós, Paizinho. Também lembramos da família da Gi, do Noel, que estão se preparando para a cirurgia do pequeno Mateus. Que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre eles também, sobre os profissionais que estarão fazendo a cirurgia. Cuida deles, Senhor, inspira, orienta. Todas as intenções que cada um traz em seu coração, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. Cuida da saúde de nossos queridos, como nossa guerreira diva, nossa ministra leiga, Dona Aida, Dona Ernestina, Zulmira. Visita cada um desses lares, Senhor, cada uma dessas, Dona Diolina. Cuida dessas Tuas filhas, Senhor, e que a Tua mão poderosa esteja sobre elas. Cuida, Senhor, de nós como igreja.
para que nós possamos cumprir o propósito que nos confias nessa cidade. Motiva-nos, orienta-nos, inspira-nos. Somos teus, pertencemos a ti. Opera as tuas maravilhas entre nós. Cada pessoa que se aproxima dessa família de fé, aquelas que estão em dúvida, aqueles que moram em outras cidades e ainda não têm uma família espiritual a qual estão ligados, Pai, inspira eles, orienta eles. Pois a Tua palavra nos instrui a congregarmos, a fazermos parte dessa família. Isso faz tão bem para a gente. Por isso dá-nos da Tua direção, da Tua inspiração. E proporciona, acima de tudo, que nós, Santa Semente, vencendo nossas dificuldades, nossas limitações, sejamos uma família que acolhe, que ama, que se entrega, que anda em fidelidade a Ti, Paizinho. Abençoa-nos, abençoa o restante dessa semana, cada lar, cada família que se conecta conosco, que a Tua presença esteja sobre nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado com a gente. Quarta-feira a gente volta, mas antes disso, tem culto presencial, é claro. Domingo, 9 horas, nosso endereço, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Você é muito bem-vindo. A porta pode estar encostada, mas 9 horas tem culto. Aquele ambiente está refrigerado, tem ar-condicionado, então é um ambiente gostoso para a gente adorar e celebrar o Senhor. Então venha celebrar conosco domingo, 9 horas. Você não nos conhece, então venha conhecer nossa igreja, venha fazer parte dessa família. Você já é parte, então você tem encontro marcado, domingo, 9 horas. E temos o galeto, então divulgue, reserve o seu, garanta o seu e se some no sustento da igreja. Amém, queridos? Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua vida, hoje e por todo sempre. Amém. E desde já, oremos, reservemos aí na nossa agenda, a partir do dia 14 de fevereiro, acampamento de carnaval. Amém? Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia!